Fala galera, apresentar aqui o resultado do segundo trimestre da empresa Riachuelo, mais conhecida como Guararapes. Não é recomendação de compra ou venda. A receita líquida consolidada ela teve uma queda de 52% no segundo trimestre, em relação com 2019, atingindo 885 milhões, uma queda de 29% no semestre. Vendas em mesmas lojas decresceram 69% no segundo trimestre e 40% no semestre. Receita líquida de mercadorias caiu 70% no segundo trimestre, totalizando 371 milhões. E no primeiro semestre caiu 40%, totalizando 1 bilhão 380. É importante destacar que as vendas das lojas reabertas no segundo trimestre de 2020 representam 74,8% das vendas realizadas no mesmo período de 2019. Os canais digitais representaram 46,1% das vendas totais de mercadorias, período em que o isolamento social promoveu uma maior concentração de compras, sem que o cliente precisasse sair de casa. Nas despesas operacionais, também conseguiram uma redução de 33% no segundo trimestre, em relação com o mesmo período. A Guararapes produziu 2,6 milhões de peças de roupa, uma queda de 76%, ante 11 milhões de itens registrados no segundo trimestre de 2019. Realmente uma queda gigantesca para a empresa. Receita líquida de mercadorias totalizou 371 milhões, 70% menor que os 1 bilhão 256 registrados no mesmo período de 2019. Receita líquida de mercadorias atingiu 1 bilhão 380 no semestre, redução de 40%. Vale ressaltar que no início do trimestre, todas as lojas da Riachuelo encontravam-se fechadas, em cumprimento às recomendações das autoridades de saúde. Aqui, ao final de junho, 106 lojas ainda estavam fechadas. Aqui a gente tem as lojas reabertas em abril, 35, em maio, 79, em junho, 217 lojas. Mesmo assim, ainda tem 106 lojas fechadas. As vendas dos canais digitais representaram 46% das vendas totais de mercadorias no segundo trimestre. Os canais digitais ganharam destaque ao longo de todo o segundo trimestre, representando um crescimento significativo mesmo após a retomada da abertura das lojas físicas. Os maiores desafios foram ajustar o processo logístico e atendimento ao cliente no pós-venda, para rapidamente atender o forte crescimento da demanda online, com o menor impacto possível ao cliente. Mirway. Em função da aceleração da transformação do modelo de negócio da companhia, na direção de se tornar uma grande plataforma digital centrada no cliente, o grupo optou por suspender o processo para transformar a Mirway Financeira em banco múltiplo e solicitar ao Banco Central autorização para oferecer canais digitais por meio de uma estrutura mais ágil. Ou seja, resumindo, a empresa estava querendo transformar essa financeira, que é do seu controle, em banco, mas decidiu adiar o serviço, essa mudança, por causa da pandemia. Aqui, inclusive, a gente tem um resultado somente da financeira, que ela conseguiu uma receita bruta de 541 milhões no segundo trimestre, uma queda de apenas 12% no mesmo período, e a queda no semestre é apenas de 2,8%. E ela teve um resultado final, um prejuízo de 77 milhões, essa financeira, no segundo trimestre de 2020, sendo que no mesmo período do ano passado ela teve um lucro de 52 milhões, uma queda de 246%. E no semestre, 39 milhões de prejuízo contra 124 milhões de lucro, uma queda de 131%. Uma coisa que tem que ficar bastante de olho, aqui tem um nível de perdas das operações de empréstimos pessoais
pessoal e cartão Riachuelo. Em azul é o cartão Riachuelo, que vem se mantendo na faixa de 7% as perdas, e o empréstimo pessoal da Riachuelo desde dezembro de 2018, que ele começou a aumentar e estabilizou aqui em 25% desde setembro de 2019. Então isso aqui não foi ocasionado por causa da pandemia, é muito antes e é um nível bastante alto de perda, 25%. Ficar de olho nisso. A base total de clientes que possuem os cartões da loja vem crescendo, uma escadinha desde 2011, atingindo aqui no segundo trimestre 32 milhões, 32,7. A distribuição de vendas, 25% das vendas são realizadas por meio de pagamento à vista, 40% com cartões de terceiro e 34% nos cartões das empresas Riachuelo. Isso no segundo trimestre e no semestre também a variação é muito pouca, praticamente a mesma. Um dado importante aqui. Além da operação do Shopping Center, o grupo destaca-se por possuir um portfólio representativo de lojas em imóveis próprios. Dentre as 323 lojas da Riachuelo ativas ao final de junho, 46 estavam instaladas em imóveis pertencentes ao grupo. Então, dos 326 lojas que a Riachuelo tem, 46 são em imóveis próprios, sendo 8 em shoppings e 38 lojas de rua. E dos 277 alugados, 265 em shopping e 12 em lojas de rua. Endividamento líquido da empresa. Ao final de junho, a empresa possuía 2 bilhões 369 em caixa, e empréstimos e financiamentos totalizaram 3 bilhões 984. Sendo assim, a companhia encerrou o segundo trimestre com endividamento líquido de 1 bilhão 614, ante 1 bilhão 757 no mesmo período do ano passado, o que representa uma alavancagem no trimestre de 3,7 vezes o EBITDA. Esse número aqui está distorcido também por causa do resultado da empresa, que foi muito abaixo por causa da pandemia. Então a empresa possuía 2 bilhões em caixa, 3 bilhões 984 milhões de empréstimos, sendo que 2 bilhões 812 é de curto prazo, tem que ficar de olho nisso, e 1 bilhão 171 são dívidas a longo prazo. E no segundo trimestre também a empresa gerou 223 milhões de caixa operacional. Investimentos CAPEX. No primeiro semestre de 2020, os investimentos totalizaram 160 milhões, ante 146 no mesmo período de 2019. Deste montante investido, 142 foram destinados a Riachuelo e Midway, sendo 103 milhões para infraestrutura de TI, 12 milhões alocados em lojas novas e 8,8 milhões direcionados para o e-commerce. Aqui a gente pode ver no segundo trimestre e aqui acumulado no ano, que é o primeiro semestre, onde a empresa investiu principalmente em TI, tanto da Riachuelo como da financeira. DRE da empresa. No segundo trimestre, a empresa teve uma receita bruta de 1 bilhão e 28, o que dá uma queda de 54% no trimestre comparado com o período do ano passado. Receita líquida de 885 milhões contra 1 bilhão 860 no mesmo período. O lucro bruto de 502 milhões, queda de 58%. Ela conseguiu reduzir as suas despesas com vendas em 48% e ela teve um prejuízo de 296 milhões no segundo trimestre, contra um lucro de 54 milhões no mesmo período do ano passado. No semestre acumulado, a receita líquida redução de 27%, lucro bruto uma queda de 31%, e ela tem um prejuízo acumulado de 343 milhões, contra um lucro de 84 milhões no mesmo período do ano passado.
Se a gente for avaliar aqui os dados desde 2008, a gente pode ver que o patrimônio da empresa vem crescendo, saiu de 1 bilhão e 500 para 4 bilhões e 900 no acumulado dos últimos 12 meses. Receita líquida saiu de 1 bilhão e 900 para 6 bilhões e 800. O EBITDA saiu de 312 milhões para 501 milhões. Até dezembro de 2019, antes da pandemia, 1 bilhão e 100. O lucro da empresa saiu de 136 milhões para casa dos 590 milhões. Aqui em 2018 teve um não recorrente. Empresa que possui 2 bilhões e 300 em caixa, 3 bilhões e 900 em dívida. Aqui a gente pode olhar o histórico, que é uma empresa que não é muito alavancada, totalmente sob controle. Aqui está distorcido por causa do resultado desse primeiro semestre. Empresa que vem aumentando a sua geração de fluxo de caixa operacional, vem fazendo investimentos em expansão, em novas lojas, em reformas, e ela também distribui os seus proventos. E no ano de 2019 representou quase 50% do lucro dela, ela distribuiu em dividendos para os acionistas. É uma empresa regular que vem se mantendo no mercado e tentando ganhar mais espaço e expandindo, abrindo novas lojas. Remuneração dos administradores é uma das melhores empresas em questão de porcentagem de quanto que paga para os administradores em relação ao lucro. A gente pode ver que em 2019 ela teve 593 milhões de lucro e pagou para o conselho fiscal de administração e diretoria o total de 3 milhões 427, o que representa 0,58% do lucro. Isso comparado com a receita, 0,04. E a gente olhar todo o histórico, desde 2009, ela vem se mantendo na faixa de 1%. A cotação da empresa desde 1994, a gente pode ver que mesmo olhando a longo prazo, é uma cotação que oscila muito. Tem essas oscilações aqui em 2009, 2015, 2016. E atualmente ela vem sendo cotada na faixa de 18,30. É isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, deixa um like aí. Até a próxima.